Muito boa noite. Estamos esperando o professor chegar por aqui, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Clarice. Boa noite, professor Helvas. Boa noite, Kátia, Clarice. Boa noite. E todo mundo. Que legal estar aqui com vocês. Que maravilha, é uma satisfação poder conversar com vocês sobre autoconhecimento, que é um assunto tão importante, tão necessário, né? Não digo só nos dias de hoje, desde sempre, mas mais do que nunca nos dias de hoje, onde a gente vive tantos desafios da vida moderna, onde a gente vem enfrentando uma rotina tão diferente e nos traz realmente instrumentos, ferramentas para realmente conseguir, né? Eu não digo passar por tudo isso sem sofrer, porque às vezes parece até que meio inevitável, mas com um sofrimento, entre aspas, que nos traga também aprendizado. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para bater esse papo bem descontraído, bem gostoso, para falar sobre temas e situações que com certeza vão nos auxiliar nessa caminhada, não só em tempo de pandemia, mas para a vida toda. Então, eu vou começar dizendo, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Inspire. É um prazer imenso estar aqui esta noite com Clarice Bomba e professor Helvas. Eu vou abrir o microfone, vou pedir primeiro que a Clarice dê uma boa noite para o pessoal, e depois o professor, e aí eu faço as apresentações, pode ser? Claro. Por favor, Clarice. Boa noite a todos que estão aqui conosco, amigos queridos que eu já vi aqui conectados no Facebook. Uma boa noite com muito amor, com muito carinho, com muita alegria de estar aqui. Eu adoro quando a Kátia fala assim, nós estamos aqui hoje em mais um canal Inspire, porque esse canal realmente inspira, né? Ele tem essa intenção de trazer realmente essa conexão, esse autoconhecimento, essa junção, né? Para que nós possamos realmente estar sempre inspirados. Como você disse, em tempos talvez, né, agora tão desafiador para todo mundo, mas que dá para ser com mais leveza, com mais autoconhecimento, né? Então, essa é a nossa intenção aqui essa noite, né? Então, que o Criador nos inspire, né? Para que nós possamos falar as coisas mais acertadas aqui na noite de hoje. Gratidão, sim. Kátia, professor Helvas, por essa linda oportunidade. Professor, por favor. Eu agradeço o convite da Kátia, da Clarice. Já começo dando uma senha. A senha de hoje, já que vocês estão falando de como a gente está vivendo nesse mundo tão diferente da qual a gente sempre viveu, a senha é disciplina. A disciplina é a vitória da razão sobre a emoção. Nós nunca tivemos tanta necessidade de entender essa senha chamada disciplina. Nós temos que saber trabalhar. É como se fosse o cérebro e o coração tentando fazer alguma coisa para dar certo. Então, eu acho que deu certo essa live. Eu estou muito feliz. Boa noite a vocês aí da Europa e boa tarde a todos os brasileiros que moram aqui no Brasil. Maravilha. Eu vou começar, então, me permita, professora, as damas primeiro, ladies first. Então, vou começar fazendo a apresentação da Clarice e a gente segue com a sua apresentação. Bom, Clarice Bomba é formada em Social Care, aqui no Reino Unido, é palestrante motivacional, é terapeuta holística, com várias metodologias, com especialização em constelação familiar, enneagrama, access bars, entre outras metodologias, entre outras terapias. Além de realizar um trabalho voluntário, está sempre pronta no que diz respeito às ações sociais, de várias formas, mas entre elas duas, da qual eu também faço parte e nós trabalhamos muito juntas, que é com o projeto Árvore Fraterna, que atende crianças no interior
do Brasil, no sertão brasileiro, e também a Fraternidade Sem Fronteiras, que tem projetos tanto no Brasil quanto na África. Além de ser a minha amiga do coração, que eu não posso deixar de dizer isso também. E professor Helvas, Luiz Roberto Helvas é paulistano, mora em Bauru, no interior de São Paulo, também tem um grande, né, já fez muitas coisas, não é professor? É biomédico, antropólogo, professor de fisiologia, professor universitário de fisiologia no departamento de odontologia, educador, master coach em PNL e Enneagrama. É também autor dos livros Passagens para a Vida Adulta e A Força que Vem da Alma, é coautor dos Empreendedores Resilientes e, em breve, um projeto novo que está para sair, que chama-se Enneagrama Didático, além também de ser palestrante no campo do autoconhecimento. Nós temos duas feras aqui, galera. Então, o negócio... Ô, Kátia, oi, diga. É meu amigo, é meu amigo. É verdade. Importante, exatamente. Eu tive o prazer de conhecê-la. Quem me apresentou foi a Silvia, né? E ela falou assim, onde você vai dar um curso de Enneagrama que eu vou te levar uma pessoa que mora em Londres? Eu falei, olha, eu estou indo para São José dos Campos dia tal. Calhou dela estar no Brasil. E aí deu certo. A gente conheceu e lá nasceu essa uma ótima coisa junção. de falar sobre autoconhecimento. O bom é que amigo de amigo também é amigo, né? É amigo, cara. Exatamente. A Silvia Patriani, não falei o nome, é Silvia Patriani. A Silvia é uma querida amiga também, que mora no meu coração. De todos nós. Eu gostaria de começar, então, com o professor. Muitas das pessoas que estão nos assistindo ainda não sabem o que é o Enneagrama, né? Então, eu gostaria que o professor, eu sei que é um assunto bastante extenso, mas que nós conseguíssemos dar em breve palavras para as pessoas entenderem um pouquinho o que é o Enneagrama, professor, por favor. Então, vamos lá. Enneagrama vem do grego ennea, 9. Grama seria um aspecto, pode ser uma palavra, pode ser um conjunto de obras que a pessoa realiza. Em outras palavras, seriam então 9 personalidades. É como se nós conhecêssemos 9 tipos de pessoas diferentes nesse mundo. É verdade, o Enneagrama estuda, talvez seja uma fantástica ferramenta do autoconhecimento, onde a gente estuda 9 tipos de comportamentos. Essas pessoas apresentam personagens que foi se formando ao longo da sua vida, infantil, adolescente, até a vida adulta. É como se cada número, um total de 9, que eu chamo de Ennea-tipo, o tipo do Enneagrama, é como se as pessoas fossem crescendo, as crianças fossem crescendo, e de repente elas iam dizendo para elas mesmas, poxa, eu preciso escolher um jeito, porque quando eu ficar adulto, eu vou ter que fazer algo para me sair bem. Porque minha mãe sempre fala, cuidado com isso. Minha avó, você ri muito, você leva tudo na brincadeira, você não sei o quê, você é sério demais. Essas coisas malucas vão montando suas mensagens inconscientes da infância e elas vão montando um personagem. Meu Deus, como eu vou ser na vida adulta? E sem querer, ela vai escolhendo algumas coisas que se tornam características, itens daqueles eneatipos. Quando se menos espera, surgiu uma pessoa perfeccionista. Quando se menos espera, surgiu uma pessoa ajudadora. Quando se menos espera, surgiu uma pessoa líder nato. E assim é a vida do Enneagrama, que é um estudo maravilhoso. Nós vamos, então, construindo essas personagens. Nós vamos construindo. Nos cursos, a gente ensina, e a Clarice conhece os cursos muito bem, como que a gente vai contando características e as pessoas vão falando, olha, mas, nossa, eu sou desse jeito. Nossa, minha mãe é assim. Nossa, minha sogra é assim. A minha irmã é assim. E é engraçado, e a Clarice sabe muito bem, quando a gente começa a falar de caracteres de cada eneatipo, as pessoas têm uma facilidade de entender
de localizar alguém da família ou local que trabalha. Ah, é aquele cara que trabalha comigo, ah, é aquela... Mas as pessoas mesmo, ela têm dificuldade de saber qual é o dela. Então elas falam, meu Deus do céu, eu já sei do meu marido, já sei da minha sogra, eu sei da minha irmã, eu sei do meu cunhado, eu sei do cara que trabalha comigo no meu departamento, mas eu ainda não estou na dúvida quanto ao meu eneatipo. Eu ia perguntar, e por que você acha que acontece isso, Clarice? Por que a gente não consegue se identificar? Olha, é tão incrível isso, e é tão fascinante, que a gente começa a ficar assim enlouquecida para querer saber a personalidade de todo mundo, principalmente daqueles que convivem conosco, né? Mas nós não conseguimos identificar essas personalidades, porque é como o tema da nossa live diz, quando foi que eu me perdi de mim? Né? E é exatamente isso, porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós não conseguimos entender qual máscara eu uso, quanto longe eu tenho me distanciado da minha essência, como é o caminho de volta, como eu me encontro novamente, né? Então, tudo isso é uma dificuldade imensa. Nós conseguimos muito fazer assim, né? Apontar, mas assim é muito difícil. É muito difícil. Qual é o caminho? Autoconhecimento. Autoconhecimento. É pegar o espelho, né, e fazer assim. Esse é o caminho. Eu olhar para mim. E assim, o que o professor Helvas disse, eu conheço muito bem os cursos dele, né? Tive uma grata sorte, alegria, merecimento do universo de cair numa turma desse mestre competente, né? Professor universitário e com tanta bagagem, uma história de vida tão linda, de um processo de reconstrução, né? Depois de graves problemas de enfermidades. Então, assim, uma história linda do professor, que eu tenho um imenso respeito. E em uma das turmas dele, né, no qual eu estava muito focada nessa busca do conhecimento, né, para ajudar mais e mais pessoas a se entenderem, eu tive uma grata surpresa, porque ali, naquele momento do curso, eu fui a mais beneficiada, porque eu me conheci demais. Eu passei a olhar e falar, meu Deus, eu sou desse jeito. E eu nunca tinha olhado para isto. Então, assim, autoconhecimento é libertador, né? É libertador. Você primeiro abre a sua portinha da gaiola, para depois você auxiliar a abrir a portinha da gaiola de máximo de pessoas possível que você conseguir abrir. Então, partindo desse princípio, que nós temos 9 personalidades, a gente consegue, professor, identificar rapidamente, assim, dar só uma pincelada para as pessoas desses 9 eneatipos? Vamos ver se o pessoal em casa vai ficar se perguntando, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Vai ficar tentando se identificar. Eu costumo... O número 1 é perfeccionista. Como perfeccionista, ele procura o quê? A perfeição. Ele utiliza a ética. Olha só, ele trabalha com ética. A ética, eu diria, viu, Clarice e Kátia, é a sua musa inspiradora. Tanto é que quando ele faz alguma coisa errada, ele fica olhando para ver se alguém viu. E ele não se conforma que ele fez aquilo. Enquanto outros falam, mas aquilo lá não era ético? O número 1, ele vive nessa dor de estar fazendo tudo certo de forma perfeita. Bom, o número 2, ele prefere usar o seu amor para ajudar os outros. E olha só, ele tira a sua importância, ele deixa a sua importância para viver a importância do outro. A Kátia é número 2, tá, professora? A Kátia é número 2. Já está identificando, né, Clarice? Não, é que nós já vivemos eu sei. É verdade, vocês são amigas, vocês já fez muita coisa com ela. Ah, sim, é eu que estou sabendo agora. Isso mesmo. Então, vamos lá. Número 3. Minha filha Raíssa é 2 com asa 3. Número 3 sou eu, e a Clarice é número 3 também, né?
Número 3 é fácil de descobrir. Gasta todo o seu ATP, ATP é energia, né? Gasta todo o seu ATP para chegar ao sucesso. Ele precisa do sucesso, ele precisa mostrar a que veio. Tá? A sua senha é determinação. Mesmo que eu erre, mesmo que a gente erre, mesmo que não dê certo. Eu estava numa outra live esses dias, conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, e falava assim, o 3 não é otimista, ele é possibilista. Ele vai indo, sabe? É possível, eu vou. Eu recuo, vou para frente. E esse é o sofrimento dele. Tá? O número 4. O número 4 é original. O número 4, eu diria que é sensível. E é romântico. Ele é muito diferente dos outros, até na vestimenta. Ele usa a sensibilidade dele para que possa chegar na outra pessoa. Então, eu diria que a senha dele é exatamente essa, é chegar no outro. Talvez o outro nunca é o que ele espera, e como o outro nunca é o que ele espera, ele sofre muito, entendeu? Lembra daquela música? Pássaro sem asa sou eu, assim sem você. Eu acho que essa música, né, Clarice? Essa música, viu, Kátia? Ela, e todos que estão nos vendo, né? Na Europa e no Brasil agora, ela mostra muito bem quem é esse número 4. Vamos lá. O número 5 é aquele que entra mudo e sai calado. É a coruja que fica na torre da igreja. Ou seja, a coruja vê todo mundo, mas ninguém vê a coruja. E ele tem um problema, né? Porque, na verdade, ele ganha os outros. Veja, eu sou criança, não é meu caso, mas a gente conhece muita gente em 5, né, Clarice? Né, Kátia? Que é essa pessoa que entra mudo e sai calado. Então, como que ele ganha, desde criança, como que ele aprendeu a ganhar os outros? Pela sabedoria, por ler, isso, inteligência. Então, ele lê mais que todas as crianças. O negócio dele é ficar no quarto. Enquanto as mães falam para as crianças, filho, tá escuro, vem para casa. A mãe do 5 fala, filho, as crianças estão lá fora brincando, vai lá. É o inverso. Deu para entender? Então, a grande senha dele é não usar a boca, os olhos e os ouvidos. Tá. Vamos para o 6. O eneatipo 6, fóbico, na maioria das vezes, medroso, leal. Eu não sei se ele é leal porque é medroso, até hoje ainda não entendi muito isso, mas ele é servidor. Ele não é servidor que nem o 2 é servidor, mas ele não tem esse medo, ele se atira. Já o 6 não, ele tem medo que possa acontecer alguma coisa. Então a sua senha é segurança. Olha aí, Clarice e Kátia, é segurança. O 7. O 7, todo mundo acho que gostaria de ser um pouco o 7. O 7 é alegre, é divertido, é o caçador de emoções. Conhece gente que caça emoções? Sim. Entendeu? Parece que falta algo, sempre falta alguma coisa. Olha que coisa, né? Se ele vai em 2 festas, ele fala, pô, mas podia ter 3 festas nessa noite. Entendeu? A senha dele chama-se prazer. Tá. Vamos ao 8. O 8 eu diria que o 8 é conhecido como grande líder. Ele é líder, ele é justiceiro, é meio Robin Hood, sabe? Defensor dos fracos e dos oprimidos. Então, ele tem essa visão protetora, ele usa a capa protetora, ao mesmo tempo para dar medo, para dar respeito, mas, ao mesmo tempo, ele fala, gente, vocês estão comigo, estão com Deus. Mas não pensem, não ousem em largar de mim. Então, veja, primeiro, ele não entra para perder, essa é a grande verdade. A senha é fácil. Quem conhece nunca esquece. Vocês conhecem gente assim? Tá. Sim. E vamos finalmente... sim, né, Clarice? E finalmente vamos ao 9. O 9 é zen. É o buscador de paz. O 9 é conhecido como moderador. Enquanto o 3 é motivador, o 9 é moderador.
ele é sereno, ele procrastina, esse é o grande problema. É bom ter gente 9? Gente calma, tranquila, mas ao mesmo, o lado negativo é a procrastinação, né? A senha dele é exatamente essa. A senha dele é uma música que eu gosto muito. Eu uso muito no curso. Vou deixar a vida me levar. E assim vai. E esse é exatamente há pouco tempo, né? Porque o curso é longo, né, Sim, Clarice? claro. É muita coisa, né, Sim. Kátia? Mas, a grosso modo, é mais ou menos isso o que se estuda nessa ferramenta maravilhosa chamada Eneagrama. Clarice, deixa eu só te perguntar. Eu sei que você também é especialista, além de constelação familiar, também é especialista em Eneagrama. As duas coisas podem se completar, Clarice? Conta um pouquinho para a gente. Então, como eu estava falando, né? Quando eu tive o interesse em ouvir falar sobre Eneagrama, e aí fui apresentado por esse mestre Helvas, né? A minha intenção realmente era ajudar a trazer esse autoconhecimento, né? E o Eneagrama me encantou já de cara quando eu vi do que se tratava, as ferramentas todas, um caminho, né, de um processo espiritual e psicológico, né, para que possamos evoluir. E aí, quando eu tive o encontro com o Eneagrama, eu consegui realmente entender o Eneagrama mais a constelação, porque a constelação ela trata da alma. Ela trata da alma familiar e da alma do indivíduo, né? E essa junção da constelação mais o Eneagrama é a integração de uma psicologia sagrada. Então, ela vira realmente uma psicologia sagrada, onde alma mais autoconhecimento resulta em uma realização espiritual com possibilidades muito maior para a evolução. Porque você imagina você olhar para a alma da família, você entender todos os emaranhamentos, todos os vínculos que você inconscientemente se comprometeu em fazer, e aí você ainda ter o autoconhecimento da sua personalidade, da sua sombra. Porque o que o professor Helvas aí falou, ele mostrou um pouquinho, muito pincelado, porque é um estudo muito profundo, né? E assim, é um estudo realmente que tem muito assunto para ser falado. Então, quando você começa a estudar um pouquinho e entender essa personalidade, existe também o lado sombra, porque o professor falou um pouco aí das características marcantes, mas todos nós temos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra, que o Criador, né, Jesus Cristo, através de tantas mensagens missionárias, ele sempre disse, faça brilhar a sua luz. Ou seja, não permita o teu lado sombra te apagar por inteiro. E aí, com isto, você acabar se perdendo de você mesmo em tanta sombra, né? Atrasando o seu processo de evolução, atrasando de viver tudo aquilo que tem para você nesse mundo, para você usufruir. Então, assim, eu como consteladora familiar e como especialista em Eneagrama, e depois do curso do Helvas, eu comi Eneagrama, assim, eu engoli de estudar Eneagrama, porque é fascinante. É fascinante, né? E eu queria, assim, rapidinho só contar aqui uma experiência muito importante, o quanto dá realmente para auxiliar as pessoas, né? Através dessas duas ferramentas tão maravilhosas. Eu tinha uma cliente, tenho uma cliente, né? De constelação familiar. Então, ela já tinha feito umas 4 sessões de constelações, num decorrer aí de 2 anos que nós nos conhecemos. E ela tinha um projeto em mãos, mas um projeto que era maravilhoso. E eu sempre dizia para ela, meu Deus, que ideia maravilhosa essa que você tem. Quando você colocar em prática, vai ser assim, vai estourar de sucesso. E aí ela já tinha tudo, já tinha conseguido financiamento, já tinha conseguido tudo para o projeto dela. E nada, ela nunca deslanchava. E as constelações mostravam para ela quantos caminhos estavam, quanto o sistema dela solicitava para que ela fosse, para que ela avançasse, mudasse um padrão de comportamento.
que ela tivesse sucesso, coisa que os ancestrais dela não tinham conseguido ter. Enfim, estava tudo redondo para ela ir, e ela não ia. Aí um dia eu pensei assim, não, mas espera aí, por que essa guria não avança? Falei, escuta, vamos fazer um teste de eneagrama com você? E ela aceitou. Fizemos o teste de eneagrama. Ela era o quê? Uma perfeccionista. Número 1. Por que não dava certo? Porque ela queria tudo toda perfeito. vez que ela ia pôr no mercado o produto dela, ela recuava. E ela dizia com ela mesma, não está perfeito. Não, ainda falta mais. Ainda falta mais. Depois que ela entendeu essa personalidade dela, em seguida dela ter entendido essa personalidade dela, ela alavancou nos negócios dela. E hoje é uma profissional, uma empresária de muito sucesso no ramo de alimentação na Alemanha. Olha, então, assim, ela alavancou. Por quê? Porque agora ela passou a ter mais paciência com ela. Ela sabe que ela é uma perfeccionista, que a perfeição não vai ser deste mundo nunca, e que ela tem que confiar e entregar o produto dela para o mundo. Então, é isso que o autoconhecimento faz conosco. É muito interessante, né? Tem até aquela frase que diz, melhor feito do que perfeito. E a gente, às vezes, exato, e a gente fica recuando muitas vezes, né? Professora, eu queria lhe perguntar, uma pergunta que me ocorreu agora aqui, existem pessoas que fazem o teste e em um dado momento elas negam a personalidade? Isso acontece? Isso acontece. Isso acontece. Na verdade, quando se faz teste, existem vários tipos de testes. Uns são bem confiáveis, outros razoavelmente confiáveis, outros não confiáveis. Mas vamos supor que faça um teste confiável. Sim. Vamos trabalhar nas pessoas que dão cursos, né, de Eneagrama com testes confiáveis. As pessoas podem responder também o teste de forma errada, né, Clarice? Eu gostaria de ser assim, eu vou... Veja, não é como eu gostaria de ser, é como eu estou, como eu sou, ou como eu estou. Sim. Na verdade, tem uma coisa interessante. Eu sempre falo para as pessoas quando fazem testes, e nos cursos, eu sempre falo para a turma fazer o mesmo depois que vai por aí também divulgar o Eneagrama para as outras pessoas. Peça para alguém da sua família fazer o teste pensando em você. Deu para entender? Pega o teste, então, você responde, mas não Sim. fala para ninguém, guarda. Tá. Agora você fala, mãe, a senhora que me conhece há bastante, pai, você, o parceiro, a parceira, né? As pessoas que, o filho, a filha, a gente que conhece bem. Pensa em mim e responde como se fosse eu. Às vezes não bate, sabe a conta não bate? Não fecha. A conta não fecha, isso. Então, é verdade. Agora, engraçado que muita gente me pergunta assim, mas eu sou um pouco perfeccionista, mas eu sou também um pouco... Sim, a gente é um pouco de tudo. A gente é um pouco de tudo, lógico. Dos 9, mas dos 9... Tem um que sobressai, tem um que parece que eu faço com muita vontade. Vamos dar um exemplo interessante. Lembra que eu falei do 8? O 8, Robin Hood, aquele que Sim. é líder. Ele está pouco ligando o que os outros pensam. Ele, né? Às vezes ele é capaz de falar alguma coisa e alguém falar, nossa, você teve coragem de falar isso? E ele fala de boca cheia. Eu não só falei, como falaria outra vez. Enquanto o fóbico, o medroso, o leal fala, não, jamais falaria um negócio desse, né? Então, veja, a gente tem um pouco de cada coisa, mas tem um que parece que nos faz representar. Parece que, quando fala em alguma coisa, fala, tanto é que quando fala uma palavra forte, uma palavra com certa característica, a gente fala assim, quem é assim nossa, minha mãe é assim. Então, veja, uma palavra define muito um tipo, uma tipagem do eneatipo. Olha que interessante. Muito interessante. Como é que a gente pode... Quando é que a gente se perde? Porque, Clarice, eu queria que você comentasse isso. Porque, assim, como é que a gente cria esses personagens? Quer dizer, que eu acho que não é só um, né?
Mas assim, esse personagem principal, como é que a gente vai criando esse personagem ao longo da vida? É exatamente assim como o professor começou a colocar essa personalidade, né? Uma coisa é aquilo que nós somos, a outra é o que nós gostaríamos de ser, e a outra é como o outro me vê. Então, só aí nós temos já 3 personalidades, como eu sou de verdade, como eu gostaria de ser e como a Kátia me vê, né? E no meio disso tudo, né, nós vamos fazendo padrões de comportamentos, mecanismos de proteções, para conseguir sobreviver no mundo lá fora. Então, tudo aquilo que aconteceu lá na minha infância, eu fui entendendo assim, eu preciso ser assim para sobreviver nesse mundo, né? Eu preciso conquistar amor, porque eu acredito que amor não é de graça. Amor se compra. Ou então, por que eu sou uma motivadora? Por que eu me tornei uma motivadora? E o meu irmão, que foi criado na mesma época, com uma diferença só de 1 ano e meio de idade, por que ele se formou um líder? E ele é realmente líder e eu sou motivadora. Ou seja, são personalidades muito diferentes dentro dessa escala do Eneagrama, né? Por quê? Porque, para mim, impactou de uma maneira as mensagens que eu recebi e as mensagens que eu não recebi. E para ele a mesma coisa. E quando eu fiz o curso com o professor Helvas, essa foi a maior libertação assim para mim. Eu imenso lhe agradeço por isso. Porque quando ele estava dando o curso e falando também sobre isso, naquele momento eu entendi por que eu me tornei 3? Por que eu sou tão motivadora? Por que eu faço essa competição comigo? Por que nunca está bom o suficiente? E eu sempre tenho que fazer mais e mais. E se eu leio um livro, eu tenho que ler mais um. E se eu leio 2, eu tenho que ler, então, no próximo mês, 4. E essa loucura, né, de estar sempre melhor e melhor, melhor e melhor comigo mesmo. É comigo o negócio. Sim. Aí eu entendi, nesse momento que ele explicava sobre isso, eu tive uma lembrança de uma cena que foi aí, então, que mostra muito quando a personalidade da gente se forma. Eu me lembrei que eu entendi que eu só recebi um elogio quando eu estava fazendo alguma coisa. Um elogio do meu pai, principalmente. Então, eu já, criança, essa cena me veio à cabeça. Eu tinha o quê? Uns 7 anos. E eu me lembrei dessa cena. Eu subindo em um banquinho para lavar a louça. Quando estava bem pertinho do meu pai. Ou seja, ele ia chegar no trabalho, ia me ver lavando louça e ia me fazer um elogio. Então, com isso, eu passei a ser uma motivadora. Uma buscadora de sempre estar fazendo alguma coisa para receber um elogio. Olha, então, que aí interessante. a gente acaba formando a nossa personalidade. Só que muita gente fala assim para mim, mas é melhor, então, é muito bom ser motivador, é melhor do que ser um individualista. Não tem essa de melhor ou de pior. Todos receberam uma mensagem que doeu. Todos. Qualquer personalidade. E também recebeu uma mensagem que aquilo levou ele a ser essa máscara. E também não recebeu uma mensagem. Eu me tornei muito motivadora pela mensagem que eu não recebi, que é: Clarice, não precisa lavar louça, você é boa, só pelo que você é, só porque você é Clarice. Entende? Mas essa foi a mensagem que eu não recebi. Você é boa pelo que você é, minha filha. E então com eu certeza entendi que eu sempre tinha que fazer. E com certeza tudo isso vai, digamos assim, fazendo parte da nossa bagagem, e aí quando a gente se vê numa situação, numa determinada situação, a gente fala assim, não, opa, hoje eu vou vestir essa, né? Que é a minha defesa. Né? E você sabe, Kátia, me dá licença um pouquinho só para falar uma coisa como mãe. Sim. Né? Que eu sei que você, talvez, como mãe, ou as mães que estão nos ouvindo, se preocupam com isso. Às vezes eu penso assim, meu Deus, qual personalidade eu estou formando a minha filha? Mas não tem jeito, ela vai ser uma das 9.
Exato. Mas que eu faça, que eu acerte, ou que eu erre. Ela vai ser uma das 9, não tem escolha. Agora, qual é o segredo? É ser qualquer uma dessas 9, mas num nível saudável. Porque qualquer personalidade que não esteja num nível saudável é prejuízo para mim e para o planeta e para o próximo. Então, o porquê da busca desse entendimento, desse autoconhecimento, desse entendimento por quem você é? O porquê de você ir lá e buscar você de onde você se perdeu, de você mesmo? Porque é lucro para mim, é lucro para você, é lucro para o planeta. Né? Então, essa é a necessidade. Não importa como você está formando os seus filhos. Seja você um nível saudável. E se você for um nível saudável, você vai formar uma personalidade de nível saudável. Eu lembrei que o professor comentou em algum momento ali que ele citou a filha. Então, eu acho que a filha tem alguma referência com relação a isso, não é? Falando de filhos. Porque, veja bem, existem algumas coisas interessantes. A gente não pode fugir da genética. Sim. Não pode fugir da genética. A genética, gente, eu sou professor de área de saúde, eu sou fui professor de biologia, hoje na FACOP sou professor de fisiologia, mas veja, sempre trabalhei com área voltado à ciência. Sim. Né? Então, nós temos a genética, a gente não pode fugir dela. Tirando a genética, que já pesa muito, nós temos um fator importante que é também a ecologia da coisa, ou seja, o meio que vivemos. Sim. Tá. E fora tudo isso, existe uma outra coisa que a Clarice fala muito bem em constelação, que ela até me ensinou algumas coisas, que é sobre a genética, eu voltei a falar outra vez a genética, mas é o mapeamento do meu antepassado. Quer dizer, sim, né, Clarice? A gente é a somatória de tantas coisas. Então, quando a gente está no mundo e as coisas vão acontecendo, a gente, sem querer, a gente vai escolhendo alguns modelos. O Enneagrama, ele não é punitivo. Não tem... qual é o número que é o melhor? Não sei, acho que todo mundo pergunta isso, né? Qual que é o número que é bom ser 2? É bom ser 1? É bom ser 9? Não, não é que todos são bons. Aí a Clarice usou a palavra saudável, né? Quer dizer, quando eu estou na remissão. Remissão é o Pai Nosso, né? Na remissão dos pecados. Quando eu estou na remissão, é porque eu estou procurando o meu lado bom. Não é isso mesmo? Então, se você for observar, veja, ele não pune ninguém. Todos os eneatipos são bons. Agora, eles devem ser assistidos, né? Quando criança, adolescente, para chegar na vida adulta, ser uma pessoa plena naquilo. Ser uma pessoa que saiba entender os outros. A grande coisa dessa mandala, chamada Enneagrama, uma mandala é uma estrela com 9 pontas. A grande coisa dessa mandala são as setas, que a gente um dia pode até falar sobre isso, né, Clarice e Kátia, sobre as setas, sobre as flechas, né, sobre as nossas asas, que são os números que ficam... Isso, olha lá, a Clarice está mostrando para a gente, né, que são exatamente as nossas asas, os números que estão ao nosso lado. Por exemplo, você, Kátia, é número 2 do Enneagrama, Enneatipo 2. Você tem uma asa 1, então, quando você vai para 1, você se torna uma pessoa que coloca as coisas mais no lugar da sua casa ou do seu trabalho. Quando você vai para o número 3, olha lá, a Clarice está mostrando, você se torna uma pessoa motivadora, e isso é muito importante. Então, quando a Clarice disse por que eu acho que acabei me tornando essa pessoa motivadora, ela contou das imagens da infância. Uma coisa interessante, do número 1, por exemplo. O número 1 é bastante interessante, eu sempre falo nos cursos. É tipo assim, a minha esposa, Cláudia, é número 1. Então, veja, como que a gente aprende a ser número 1? O que vem na cabeça dessa criança? A mãe fala, filha, ô filho, a mãe vai sair um pouquinho,
eu acho que você pode tomar conta da casa. Uau! Que espetáculo! Quando eu chegar, eu quero tudo em ordem. Opa, mas peraí, ela escolheu a mim para chegar em casa, a casa está em ordem. Então, ela se torna um adulto. O um se torna um adulto desde criança. Aí ele vai para a escola. Quando ela vai para a escola, ou ele vai para a escola, a professora fala, olha, a professora vai ao banheiro, à toalete. Eu escolhi você. Você aí, você... Olha, você toma conta da classe, anota na lousa quem faz bagunça. Ela fala, meu Deus, em casa todo mundo me acha perfeita. Na escola, a professora também. Então, eu já sei como você é minha vida. Se eu for desse jeito, todo mundo vai precisar de mim. Pronto. E vai se formando uma pessoa, ele é tipo um perfeccionista, com seus defeitos e com suas qualidades, como qualquer outro eneatipo. Muito interessante. Nossa, né, nos faz pensar em várias situações, assim, Acho que todo mundo começa a pensar na infância, né? Exato, em situações que a gente viveu e que demonstra, ou Sim. até agora, no dia a dia, né? É muito interessante. Tem uma pessoa perguntando aqui, não sei quem é que... Tanto faz também para responder, com quantos anos seria o ideal? As crianças podem fazer eneagrama? Olha, posso responder, Clarice? Tá bom. Olha, o eneagrama é uma coisa muito adulta, né? Veja, a gente está mexendo com personalidade. A criança nem formou ainda. Nos meus cursos, eu gosto quando a pessoa vai fazer eneagrama, a pessoa já tem 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu posso trazer minha filha? Minha filha tem 14. Eu falo, não. Mas ela é tão adulta, você não imagina. Não, sim, mas eu não quero. Pelo menos eu acho melhor que não. E a corrente deixa muito claro que é muito importante que as pessoas já tenham mais idade para entender as coisas. Porque senão, já pensou? Se de repente eu dou alguma característica que não é a dela, e ela fala, puxa, que legal, gostei disso. E abraça, né? Eu vou abraçar essa ideia desse número. E lá vou eu ser 7, lá vou ser 9, lá vou eu ser 8. E lá na frente ela fala, nossa, eu passei a vida inteira querendo ser alguma coisa, querendo ser coisa e fui outra. Alguém me disse que eu era. Eu fiz um teste quando eu era criança. Eu fiz um teste quando eu era adolescente. Imagina. Veja, por isso que é uma coisa adulta. A pergunta dessa pessoa é uma pergunta muito pertinente. É bom fazer quando a gente é mais adulto, quando a gente já começa a entender que muita coisa mudou na nossa vida. E é engraçado porque a gente, adulto, continua mentindo, né? É verdade. Kátia, eu queria até acrescentar o que o professor está falando. É igual às constelações familiares. Tem mães que me perguntam assim, eu posso fazer constelação para o meu filho? Ou eu posso mandar o meu filho aí para fazer constelação? Primeira coisa que eu pergunto, quantos anos tem seu filho? Sim. 13. Não. Eu digo assim, nunca são os filhos, são os pais. Então, você está querendo organizar alguma coisa, o teu filho está apresentando algum comportamento, né? São os pais. Porque dos 0 aos 8 anos, a criança está conectada nas emoções da mamãe. Dos 8 aos 16 anos, está conectado nas emoções do papai. Só depois dos 16 anos é que ele pega aquelas duas bagagens ali, que ele recebeu da mãe, que ele recebeu do pai, e aí ele vai para a vida, criando as próprias bagagens. Então, como o Helvas disse, ele gosta de fazer com 21 anos, né? Então, assim, a partir do 16, começa a formar aquela bagagem. Então, quando está ali com 21, pronto, praticamente já formou, né? Com todas as experiências que ele carregou na bagagenzinha dele. Aí, então, ele tem uma personalidade formada. Esse é o momento de começar realmente se entender, se conhecer, para ir para o nível saudável. Agora sim, olha, imagina, eu faço o eneagrama, né? Eu
constatei que eu sou o número 2 e talvez eu esteja num nível não muito saudável, no sentido de que, de repente, eu preciso aprender a dizer não, né? Porque Ela já sabe, Elvis. é uma coisa complicada. Então, como é que eu já tô posso? vendo. O Eneagrama vai me dar a orientação de como me comportar, ou eu vou... Me conta um pouquinho como é que é essa estrada, depois que a gente identifica o que precisa se tornar mais saudável. Você nota a necessidade, ainda volto na pergunta que foi dada para a gente, a necessidade de fazer um curso um pouco mais adulto, né, Clarice? Sim. Porque, né, Kátia? Porque quando você é mais jovem, você não admite as coisas que as pessoas falam. E à medida que você tem mais idade, você começa a admitir. É verdade. A gente, quando vai tendo mais idade, a gente procura ouvir mais os outros. Lógico, dentro dos seus eneatipos. Exato. O 2 tem dificuldade, viu, Kátia? O eneatipo 2 tem muita dificuldade de aceitar feedback dos outros. Porque são teimosos. Porque são teimosos, entendeu? E outros eneatipos também são assim. Então, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que nós temos que aprender com os outros, ter feedback das coisas que as pessoas falam, olha, e admitir que a gente só vai melhorar quando a gente admitir esses erros. E alguns tipos, e você usou muito bem a palavra não saudável, foi muito feliz nessa palavra, quando é não saudável, né? O não saudável é o inverso daquela remissão, a remissão dos pecados, que é lá para cima, isso. Sim. Então, quando é não saudável, é muito difícil a gente admitir que a gente está errado. Sempre o erro está nos outros, né? Mãe, você não conforta, você nem imagina o que aconteceu. Aí, se a mãe pegar essa dela, aí ficam as duas com raiva daquele negócio. Então, não pode ser assim. A gente tem que aprender a entender que o outro lado também tem as suas razões de existirem. Por isso que é muito difícil. A gente, quando vai a um curso de autoconhecimento, é engraçado, quando você vai num curso de autoconhecimento, a primeira pergunta é, olha, eu vou, mas já me conheço. E eu me lembro muito bem que uma vez conversando com a Clarice, e eu falei sobre isso, e ela me falou um negócio muito legal que depois comecei a usar nas palestras e nos cursos, Clarice, o que você falou para mim. Quando a pessoa fala assim, eu me conheço perfeitamente. Eu lembro que você um dia disse para mim, né? E você falou assim, olha, quando alguém te falar, você se conhece, e ela falar que sim, se conhece bem, você pergunta, como foi quando a sua mãe disse para o seu pai que estava grávida? Ela sofreu no parto, ela sofreu na gestação, né? E essas coisas foram mexendo assim na minha cabeça, e eu comecei a até ensinar diferente essa parte do Eneagrama, utilizando a constelação que você me ensinou. É porque as pessoas acham que se conhecem, né? Mas não conhecem nem a própria história. Não conhecem nem como chegou no mundo. O que os pais viveram. Então, como assim que você se conhece? Se você não conhece nem a sua própria história, né? E o que você pergunta até para o professor, né? Como isso pode ser uma ferramenta que te ajude, se você é um número 2 e tal, né? Como que o Eneagrama pode te ajudar com isso? Esses dias eu fiz um Eneagrama de um cliente, e aí ele falou assim para mim, olha, vou te falar uma coisa, tudo que você falou, mas bateu de um jeito que é uma luva, assim, eu sou assim. Porque o Eneagrama tem 95% assertivo. Ou seja, muito pouco a chance de erro. Muito pouco. E aí ele falou assim, eu sou exatamente assim. Eu já sabia disso. Eu falei, pois agora eu acabei de carimbar. Pá! Agora, o que você vai fazer com isso? Porque está carimbado. Você é assim, carimbado, protocolado e assinado. Sim. Então, é aí que vem a reforma. Sim. Porque quando você sabe que você é
um eneatipo número 2, e o pecado capital, a sombra, é o orgulho, né? Então, pronto, agora eu vou cuidar, eu vou estar mais presente, eu vou estar mais atento comigo, eu vou observar as minhas atitudes, o meu comportamento comigo, com o mundo, com a família, com tudo. Este é um caminho para evoluir. Aliás, você ter autoconhecimento e não fazer nada de bom com isso, para que serve? Então, realmente, você tem que fazer alguma coisa. Não pode ser um livro parado na prateleira. Ele tem que ser usado, tem que ser lido, né? Então, na verdade, complemento. Na verdade, tudo que a gente faz, né, essa busca incessante pelo autoconhecimento, e eu acho que acontece com muitas pessoas, mas aí você, às vezes, tem tanta ferramenta e você não consegue lidar com elas, porque não vai mudar da noite para o dia, né? Nós somos uma construção, e aí para desconstruir também leva tempo, e dói. E também é porque eu vejo que as pessoas ficam muito à busca de um milagre. E ele não existe. Sim. Ele não existe, porque assim, eu fiz Enneagrama, agora eu fiz constelação, agora eu vou fazer outra técnica, agora eu vou fazer o teste de Jung, agora eu vou passar pela psicóloga. É tanta coisa que acaba virando um amontoado que a pessoa não faz nada com aquilo. Eu sempre comparo, é a mesma coisa, você vai numa livraria, você se empolga, né? Você fica alucinado, louco, querendo comprar todos os livros. E leva 30 exemplares para casa e nunca lê. Vai resolver. É um acúmulo, não vai resolver. Então, esse milagre não existe. Conheça uma técnica, entenda, faça outra terapia, sinta, permita dar aquele espaço para você digerir tudo aquilo, essa energia toda reverberar no teu ser, né? Você começar a observar os teus padrões de comportamentos, as tuas mudanças. Aí sim, você está vendo que você está avançando. Você está, pelo menos, com desejo de caminhar para o nível saudável. Isso é a busca do autoconhecimento. E essa caminhada lenta mesmo, né? Porque a partir do momento que você constrói ela com solidez, sim, não vai ser a primeira tempestade, o primeiro vendaval que vai fazer você recuar, porque você construiu ela com conhecimento e exercício do conhecimento. Porque só a teoria, quer dizer, tem muitos intelectuais no mundo, né? A intelectualidade, a gente, né, voltando aí a falar, é ferramenta importantíssima, mas se você não coloca ela no uso em todas as áreas, a gente não chega a lugar nenhum. Eu queria só comentar com o professor e pedir que ele nos auxiliasse. Por exemplo, a gente sabe que nos auxilia muito o Enneagrama nos conhecer e conhecer as outras pessoas no âmbito pessoal. Isso no âmbito profissional também tem muito impacto, professor? Sem dúvida, né? Quando você fala de uma profissão, você notou que tem pessoas que começam uma faculdade e não terminam? Vocês conhecem gente, vocês todos que estão assistindo essa live, conhecem gente que começa... Eu sempre uso uma expressão interessante. Ela tem iniciativa, mas não tem acabativa. Não sei se existe essa palavra. Muito bom. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então, a pessoa começou um curso de inglês, mas não terminou. Começou um curso de francês, não terminou. Começou um curso de violão, não acabou. Começou um curso de piano, não terminou. Foi fazer balé, gastou uma nota, mas não fez mais nada. Foi fazer judô, comprou o kimono, gastou uma nota, a família, e o cara para no caminho. Por que nós temos essa coisa de começar e não terminar? Tem iniciativa e não tem acabativa. Então, vamos usar aí também essa expressão, né? Então, cada eneatipo tem uma forma. Existem números que começam e falam, eu vou até o fim, custe o que custar. Existem uns, o número 4, ele começa e para no caminho, porque alguma coisa, alguém disse que não estava bom, entendeu? E ele achou que alguém passou a perna. Então, ele tem esse ranço. Puxa, eu não tenho sorte na vida, né? O 6, ele começa, fala... O grande problema do 6, e eu acho que de outros números também, né, Clarice e Kátia? Ele começa um curso
O primeiro livro é fácil, o segundo livro é mais ou menos fácil, o terceiro livro é difícil. Quando o terceiro livro é difícil, mãe, está tendo muita coisa na escola, eu vou ter que parar um pouco, mas o ano que vem eu volto. Esse ano que vem eu volto, não volta nunca mais. Então, tem pessoas que enfrentam a realidade, tem pessoas que fogem da realidade. Então, quando vocês estavam falando do que fazer com o Enneagrama, eu tenho um curso que dou agora para o pessoal que já fez o curso de Enneagrama comigo ou com outra pessoa, que chama Já Sei Meu Tipo, e agora? O que eu vou fazer com ele? Sim. Né? Porque o grande problema da nossa vida é, tá, eu sei que sou desse jeito, eu sei que sou dessa forma, mas o que eu devo fazer para ser mais leve, para não me machucar e também não machucar os outros? É muito difícil. Veja, eu sou uma pessoa que dá o curso, mas eu também tenho 500 problemas. As pessoas acham que quem dá Enneagrama, ela está lá no auge da coisa. Não, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez que eu dou curso, eu não dou nem para as pessoas, eu dou para mim mesmo. Porque cada vez que eu faço um curso, Clarice e Kátia, cada vez que eu faço um curso, que eu dou um curso para as pessoas, eu mesmo tiro coisas que eu falei, gente do céu, eu estou falando coisa para as pessoas, mas eu mesmo preciso melhorar neste ponto. Então, acho que isso acho que esse é o pulo do gato do Enneagrama. É a gente entender que dá para melhorar. Sempre. Sempre. Eu lembro da Clarice contando que quando ela fez também, ela ficou muito interessada e pediu, né, para que a família toda fizesse, porque daí era uma ferramenta, uma maneira até de aprender a de repente, dizer uma coisa de uma maneira diferente, fazer um approach diferente, ou então esperar um pouquinho mais para dizer, porque talvez daquela maneira, ou aquela situação tinha que ser trabalhada. É isso mesmo, Clarice? Olha, Kátia, e eu juro para você, sem nenhuma necessidade de jurar, mas para ficar mais convincente, que a harmonia se fez na minha família. Muito, sabe? Mas muito. Nós já vivíamos em uma harmonia, mas sempre tinha aquela... uma coisinha que você não concorda aqui, aí o outro quer ir lá resmungar e quer ter razão. E assim, e eu lembro que a minha discordância era muito maior com o meu irmão, que é o número 8 líder. E eu ficava assim, impressionada, falava, gente, por que ele tem que ser esse pitbull o tempo todo, intimidador assim o tempo todo? E aí eu entendi que a personalidade que ele criou, que dentro existe um menino medroso, existe um menino que teve muito que se defender na infância, que teve que criar essa capa. E aí eu comecei a lembrar de fatos que nós vivemos na infância. E aí eu enchi de compaixão. Sabe, compaixão mesmo, de eu lembrar e falar assim, nossa, tipo, deve ter sido difícil para ele. Então, traz uma compreensão muito maior. Por exemplo, igual você falou perguntou para o Helvas sobre a parte profissional, né? O Enneagrama até ajuda com isso. Eu tive uma loja uma vez com a minha mãe, ela era sócia. E assim, eu ficava muito brava com ela, porque quando nós tínhamos que escolher as malhas para confeccionar as camisetas e tudo mais, a minha mãe nunca conseguia decidir. A cor, por exemplo. Mãe, uma coisa tão simples. Você só olhar ali no nosso estoque, a cor, mas ela não sabia se ela escolhia o branco gelo ou o branco branco. Ou peroladinho, ela não conseguia. E aí aquilo me irritava profundamente. Ok, né? Isso há muitos anos atrás, né? Sem Enneagrama naquela época. Com Enneagrama hoje, com certeza eu entenderia que a minha mãe é uma personalidade 9 no Enneagrama. E o 9 está sempre assim um pouco em cima do muro. Ele não consegue poder de decisão. Então, imagine colocar um 9 no departamento de compras, que é o que eu queria fazer com a minha mãe na nossa empresa. Ela não conseguia decidir. E aí, eu, motivadora número 3, ficava louca da vida.
Porque para mim aquilo ali é fácil. Eu já ia falar assim, meu, é branca, pronto, acabou, sabe? Então, é isso que é bacana, porque coloca cada indivíduo também no teu departamento. Sim. Todo mundo tem qualidades. Às vezes só está no departamento errado. Só está colocado no lugar errado, né? Então, é isso que, ao conhecer a personalidade do outro, você passa a ser paciente, ter empatia, se colocar no lugar do outro. E qualquer um aqui pode fazer isso. Até o líder, que tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, mas se ele trabalhar o pitbull que tem dentro dele, ele vai conseguir também ter essa empatia. Então, eu acho assim, fantástico por isso, traz a ordem. As constelações familiares, nós não trabalhamos com a ordem de um sistema familiar? Eu acho que o Enneagrama completa essa ordem. Que maravilha. E, professora, eu ia lhe... Por favor, fique à só para vontade. completar uma coisinha. Sim, claro. Bacana que a Clarice falou, não coloque o número 5, não coloque o número 5 no balcão de algum lugar, porque ele não atende as pessoas. O negócio dele é ficar na baia com o seu computador. Então, a gente vai entendendo. O número 3, né, Clarice? Excelente vendedor, viu? Vende mesmo. Excelente vendedor. O número 1 é um bom professor, que gosta tudo arrumadinho, tudo certinho, né? O número 7 é bom para ser promotor de festa. Você quer ter um cara certo. Você não vai pôr o número 5 para promover festa. Exatamente. Você vai pôr o 5 para promover festa. Só se for festa de pandemia, entendeu? Porque festa de pandemia é feita no computador. Aí ele sabe mexer. Então a gente vai vendo quem são as pessoas, não é verdade? Então, pessoas conciliadoras, um juiz que tem que ter o discernimento, um 9 vai bem, porque ele olha os dois lados da moeda, né? Eu sempre brinco, viu, Clarice e Kátia, e todos que estão aqui assistindo a nossa live, que eu falo que o Enneagrama faz a gente voltar a ouvir disco de vinil, porque disco de vinil a gente ouvia dos dois lados. Verdade. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Eu sei que meu lado é bom, mas o outro lado também tem um porquê. Entendeu? Eu posso até brigar pelo meu lado, mas eu tenho que ouvir também o outro lado do disco. Bonito, interessante. Bonito. O lado sombra do outro tem um porquê, né? Exatamente. O lado sombra tem um porquê. E normalmente, quando a gente se permite ver o outro lado, a gente aprende tanto, né? Se a gente se abrir para o aprendizado, né? Eu acho muito engraçado essa passagem, eu li outro dia, que diz assim: a verdade tem 3 lados, o meu, o seu e o que é verdade. Então, é sempre uma questão de perspectiva e ponto de vista. A gente precisa conseguir, né? Que não é simples, a gente sabe, como a gente já falou aqui, se colocar na posição do outro. E eu acho que o Enneagrama, nos dando essa possibilidade de entender, eu lembro muito que a Clarice brinca, que fala assim, gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, mas são basicamente 9 personalidades. Então, né? Então, se a gente tem esse conhecimento, nos facilitará muito para o próprio autoconhecimento e para que as coisas fluam, tanto no campo profissional, quanto no campo pessoal, né? Para lidar com as emoções, para lidar com as emoções nossas e as que vêm do outro, né? É muito interessante. Olha, a gente já está conversando há praticamente 1 hora, uma delícia de bate-papo, muito obrigada mesmo. Eu gostaria de, se me permitem, para a gente fazer as considerações finais, e gostaria também que vocês pudessem nos contar aonde a gente encontra, né, vocês dois, para essa troca de informações. Eu tenho aqui muitas pessoas aqui procurando como é que eu faço, eu preciso saber meu número e tal, então eu gostaria de ouvir de vocês, por favor.
Eu estou entrando agora, então, pela última vez, só para desejar um tchau, é isso? Não, eu gostaria Ou não, só que você me considerações? contasse Está me primeiro. ouvindo? Sim, sim. Me Parece que contasse travou. primeiro. Tá mudo? Estamos te não, ouvindo. está ouvindo. Tá. Me contasse primeiro onde as pessoas podem lhe encontrar. Tá. Eu tenho uma página www.9caminhos, tudo junto, letra minúscula, 9 caminhos, porque são 9 caminhos diferentes, .com.br, tá? As pessoas falam, Relvas, por que 9 caminhos? Veja, porque a gente escolhe um deles, né? Quer dizer, eu já não sei nem meu caminho, agora você falou que tem 9, aí eu estou mais confuso ainda. Tá? Você pode, essa semana, também ganhar um pequeno e-book, enneagrama.novecaminhos.com.br, enneagrama.novecaminhos.com.br. Se você quer falar comigo, o meu telefone é 14, que é o DDD de Bauru, né? 14 997, poxa, 9792-2568. Eu estava falando da minha mulher, estava dando da Cláudia. Vai ligar para a mulher do Relvas, gente. E ela é número 1 do Enneagrama, ela ia ficar Melhor maluca, não. 9792-2568. 14 9792-2568. Ela já tem tanta coisa para resolver, aí a pessoa, o povo começa a ligar para ela. Melhor ela não. É no mundo do Enneagrama, né? Aí ela tem que chamar meu filho, que é 8. Aí ele já resolve na pancada. Ok, pessoal? E agradeço muito estar com vocês, foi muito bacana. Quem sabe a gente volta para falar de mais autoconhecimento. Podemos falar, né, Clarice, das flechas, das asas, dos subtipos. Com certeza. Mas veja, eu acho que foi uma horinha bem gostosa. Maravilha. O Enneagrama Muitíssimo tem obrigada. muito para falar. O Enneagrama tem muito para falar. Dá para falar dos nossos comportamentos sexuais. Também é um tema bem bacana, né? Então tem muita coisa realmente para ser falado sobre, né? As nossas asas, as nossas influências, enfim. Muito bacana, agradeço imenso também. Onde me encontrar para constelações, para Enneagrama, para outras terapias aí de autoconhecimento, né? É Clarice Bomba. Bom, com este sobrenome, não é difícil me encontrar. Sobrenome de número 3, né? Não é sobrenome de número 3. Então é Clarice Bomba. No Instagram, Facebook, né? Facilmente me encontra. Eu estou em Londres, moro em Londres, mas nada que o online não nos coloca juntinhos, né? Pertinhos. Então vai ser uma grande alegria. E eu só queria terminar dando um aviso importante. Muitas vezes as pessoas procuram teste da internet. Não façam isso. Não façam isso. Sejam vocês o seu maior investimento. Se você não quer investir em você, então para tudo. Para tudo, você não está a fim de se autoconhecer. Porque teste de internet não vai te dar um resultado confiável. Você vai começar a trabalhar em cima de uma sombra que você acha que é, e quando você vai ver, não é. Eu já tive uma cliente aqui que falou assim, eu tenho certeza, eu sou 6, eu sou leal, é isso, pecado capital, medo. Eu falei, bom, ok, você fez na internet, mas dê para você uma chance de se conhecer de verdade. Seja você o seu maior investimento. Ok, ela marcou um horário, fez o teste comigo, ou seja, ela era uma individualista. Pecado capital era inveja. Então não tinha nada a ver com aquilo que ela fez. Número 4. Número 4. Então, assim, não façam na internet. Não é para vender Enneagrama, não, tá, gente? Porque tem trilhões de profissionais no mundo e muita gente séria por aí. Professor Relvas, eu e um monte de gente séria por aí. Então, só pense nessa frase. Seja você o seu maior investimento. E é claro, né, que se você quer se conhecer, se você quer começar uma mudança, tem que realmente procurar os caminhos que
que são os mais confiáveis. Claro. Como a gente comentou aqui, terapias, metodologias, existem muitas. E também, eu acho muito importante dizer que, assim, às vezes alguém vai fazer enneagrama e vai falar, cara, não, sabe, eu até descobri quem eu sou, mas tá bom assim, não acho que não funciona. É a mesma coisa que alguém fala, para mim, constelação familiar assim, é uma bênção na minha vida. Tem gente que vai fazer constelação e não se identifica. Então, assim, não é que é melhor ou é pior, são ferramentas distintas, né? Que podem casar, que podem andar separadas, mas que a gente precisa também se identificar, assim como tantas outras terapias. É a mesma coisa de psicólogo. A gente vai para psicólogo, às vezes você se identifica com um, e é muito importante que você consiga se identificar, isso aqui quando eu digo psicólogo, mas com o terapeuta que está te acompanhando, mas às vezes ele usa a mesma metodologia, mas não funciona. Então, a gente se equivoca muito. É super importante ouvir um amigo, alguém que já tenha feito, porque você valida aquilo que você já viveu, mas não significa que porque a sua vizinha conseguiu se modificar ou resolver a vida dela com uma ferramenta, que a sua necessariamente também vai ser resolvida, porque a gente sabe que tem toda uma história por trás, né? A vontade de mudar, o desejo de transformar, o não medo da dor de ir lá no fundo, né? E juntar tudo que precisa ser modificado, mas tem muitas, né? Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, gratidão imensa por estar aqui com vocês. Olha que as pessoas estão pedindo aqui, voltem, a gente vai voltar sim. Pode deixar que a gente ainda vai trocar muita figurinha por aí, tá bom? Muito obrigada. Gratidão, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.